vamos começar a falar sobre o mata-mata da Libertadores de 2026. Vamos começar pelas oitavas de final. Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o like de vocês. Bom, o primeiro confronto das oitavas de finais será Independente Rivadavia e Fluminense. Lembrando, o Independente Rivadavia e o time do Fluminense estiveram exatamente no mesmo grupo da Libertadores e o Independente Rivadavia ficou na primeira colocação. O Independente Rivadavia, que depois da Copa do Mundo, até aqui tem 3 partidas, venceu uma, empatou outra e foi derrotado em uma dessas partidas. Teve algumas trocas no seu elenco, o Sebastião Villa acabou saindo, indo para a equipe do Boca Juniors. Outro jogador que pode ainda sair antes desse confronto contra o Fluminense é o Alex Arce, e um jogador que com certeza é um destaque que vem para a equipe do Independente Rivadavia para essas oitavas de finais é quem? O atacante Max Salles, que jogou no Racing e estava na equipe do River Plate. Já pelo lado do Fluminense, o Fluminense contratou o Hulk e o zagueiro Thiago Silva novamente. Mudanças, como podemos perceber, tanto no elenco como no outro. Duas equipes que chegam para esse confronto não na sua melhor fase. Se eu falei que o Independente Rivadavia tem 3 partidas até aqui, o Fluminense também tem pouquíssimas partidas desde a Copa do Mundo e vive um péssimo momento, principalmente se a gente lembrar que o Fluminense acabou sendo eliminado da Copa do Brasil para a equipe do Vasco. Então o Fluminense com certeza chega mal para este confronto. Este confronto que para mim tem tudo para ser bastante equilibrado. Duas equipes que podem até não estar vivendo o seu melhor momento, mas que considero duas equipes que praticaram, principalmente o Independente Rivadavia, uma primeira fase de Libertadores bastante interessante. O Fluminense foi talvez uma das grandes decepções e foi um dos piores classificados. O meu palpite para este confronto, apesar disso, é que o Fluminense se classifica contra o Independente Rivadavia. Lembrando um pouco como que foi essa fase de grupos que teve tanto o Fluminense como o Independente Rivadavia. Lembrando que o Independente Rivadavia venceu 5 partidas dos 6 jogos que teve na fase de grupos. Inclusive venceu o Fluminense no próprio Maracanã, tá? Então o Independente Rivadavia fez uma baita de uma fase de grupos. Dá para dizer que foi com certeza um dos grandes destaques até aqui da competição. Teve uma das melhores campanhas. Já o Fluminense foi bem mal na fase de grupos da Libertadores. Diria até que se estivesse num grupo mais difícil, com times com mais qualidade técnica, provavelmente o Fluminense nem nas oitavas de final estaria, de tão mal que foi na fase de grupos. Mas dá para dizer que não mudou muita coisa, né? O Fluminense, que foi mal na fase de grupos, está agora num momento que também não é bom, como a Mariana destacou, foi eliminado da Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que esse é um confronto equilibrado, tá? Embora o Independente Rivadavia tenha ido melhor que o Fluminense na Libertadores até aqui, só que mata-mata não é como, por exemplo, fase de grupos. As coisas mudam muito. É claro que o primeiro jogo, por exemplo, será no Maracanã, tá? E depois o segundo jogo, no caso, vai ser na Argentina, no caso Maracanã, Brasil, depois na Argentina. Vamos ver como é que vai ser esse confronto. Eu acho que é um confronto equilibrado, mas que a janela de transferência pode mudar algumas coisas, tá? Os clubes podem contratar jogadores, outros podem sair, e aí vamos ver se o time do Independente Rivadavia vai conseguir ter um time tão bom coletivamente como foi na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense não chega bem nesse confronto, mas vamos ver. Eu acho que é um confronto bem aberto e diria até que é bem equilibrado. Bom, o meu palpite é que neste confronto quem vai se classificar vai ser o Fluminense, tá? Embora o Independente Rivadavia tenha ido melhor na fase de grupos e o Fluminense, por exemplo, não esteja num grande momento, acho ainda que o Fluminense tem um time melhor que o Independente Rivadavia e pode fazer a diferença essa questão nesse confronto de mata-mata das oitavas de final. Então, temos exatamente a mesma opinião, que o Fluminense será o time que vai se classificar nesse confronto. Vamos para o segundo confronto, que é Del Valle contra a equipe do Tolima. O Del Valle, que a gente tem que lembrar, estava no grupo do Rosário Central, fez uma boa primeira fase de Libertadores, conseguiu bastante pontos e no confronto direto conseguiu ficar com a primeira colocação. O Tolima, esse não conseguiu fazer uma grande fase de grupos da Libertadores e por isso mesmo passou na segunda colocação. Dá para dizer que eu vejo uma diferença grande nesse confronto. Acho que o Del Valle com certeza está entre os times de fora do Brasil e também da Argentina
como uma equipe que com certeza pode ir longe nessa Libertadores. É claro que para ir longe precisa manter a base e, acima de tudo, conseguir contratar alguns bons jogadores para poder entrar nesse time. Então, para mim, o Independente Del Valle é bastante favorito nesse confronto contra o Tolima. Pois é, o Independente Del Valle, como a Mariana destacou, foi muito bem na fase de grupos, tá? Fez 13 pontos, ficou na primeira colocação num grupo que tinha o Rosário Central, time do Di Maria, tá? Que o Di Maria atualmente joga no Rosário Central. E o Tolima não fez uma grande fase de grupos, tá? O Tolima fez 8 pontos, ficou na segunda colocação e nem era um grupo que tinha vários, por exemplo, dos melhores times da atual Libertadores. Não era um grupo bem equilibrado e mesmo assim o Tolima ficou com apenas 8 pontos e conseguiu a classificação na segunda colocação. Eu acho que nesse confronto, para mim, tem um favorito. E esse favorito é o Independente Del Valle, ainda mais se a gente lembrar que o segundo jogo será no Equador, tá? Então, na minha opinião, o Independente Del Valle se classifica contra o Tolima. Então temos exatamente a mesma opinião. O Del Valle é o time que se classifica nesse confronto contra a equipe do Tolima. E no próximo confronto temos o Universidade Católica contra a equipe do Estudiantes. O Estudiantes estava no grupo do Flamengo e conseguiu fazer um gol nos acréscimos contra a equipe do Independiente Medellín, o que fez com que ele se classificasse na segunda colocação do grupo A da Libertadores. O Estudiantes, que você, se for olhar para o elenco, não teve tantas mudanças assim, até porque, se você lembrar, a equipe do Estudiantes tem questões de dependências financeiras e acabou, por exemplo, de derrubar o transfer ban, o que significa que o Estudiantes não estava podendo contratar nenhum jogador desde então, mas conseguiu resolver essa questão e conseguiu anunciar o meio-campista Joaquim Correa, que estava na equipe do Botafogo, que rescindiu o contrato com o time brasileiro. Então ele é, até aqui, a única contratação da equipe do Estudiantes. Um Estudiantes que, sinceramente, para mim, fez uma primeira fase de Libertadores decepcionante. Esperava que ele disputasse a primeira colocação com o Flamengo. Acabou não acontecendo. O Estudiantes, na verdade, disputou até o último minuto para se classificar. Então, dá para dizer que o Estudiantes da fase de grupos decepcionou. Por outro lado, não podemos dizer o mesmo do Universidade Católica. Esse sim surpreendeu no grupo mais complicado da Libertadores, que tinha time do Cruzeiro e tinha o time do Boca Juniors. O time do Católica ficou na primeira colocação e por isso mesmo tem um confronto contra a equipe do Estudiantes. O Católica surpreende e vamos ver se o Católica consegue ir longe. Eu, sinceramente, para mim, neste confronto, vai passar a equipe do Universidade Católica. Dá para dizer mesmo que a Universidade Católica surpreendeu, tá? Porque ficou na primeira colocação num grupo que tinha Cruzeiro e Boca Juniors, tá? E conseguiu a classificação com uma pontuação bem interessante. Já o Estudiantes, que fez uma ótima Libertadores em 2025, fez uma fase de grupos bem ruim, tá? Como a Mariana destacou, se classificou ali na reta final do jogo contra o Independiente Medellín. E lembrando, o confronto entre Independiente Medellín e Flamengo, o Flamengo ganhou por WO. Então, mesmo assim, nesse confronto, o Independiente Medellín perdendo por WO, o Estudiantes ainda quase foi eliminado nesse grupo. Assim, foi bem surpreendente como foi mal o Estudiantes na fase de grupos. É claro que quando chega no mata-mata, as coisas mudam, tá? Os times também podem mudar, porque nesse meio tempo tem uma janela de transferência, mas se a gente analisar pelo que foi a fase de grupos, olha, para mim vai passar a Universidade Católica. E se você for olhar, pós-Copa do Mundo, o Estudiantes também não voltou bem, tá? São até aqui 3 partidas da equipe do Estudiantes com 2 derrotas e apenas uma vitória. Para você, passa a equipe do Universidade Católica, né? Sim. Para mim também, nesse confronto, a gente acha que o time chileno vai se classificar. Bom, o próximo confronto aqui é Cerro Porteño e Palmeiras. Lembrando que os dois times estavam exatamente no mesmo grupo da atual Libertadores e, surpreendentemente, o Palmeiras não fez uma grande fase de grupos e ficou, inclusive, na segunda colocação, tá? Então, nesse confronto, o Cerro Porteño vai decidir jogando a segunda partida em casa. O Cerro Porteño, sim, foi muito bem na fase de grupos, inclusive venceu o time do Palmeiras. Bom lembrar que os confrontos entre esses dois times na fase de grupos desse ano, o Cerro Porteño e o Palmeiras empataram em 1-1 no Paraguai. E no Brasil, o Cerro Porteño venceu por 1-0 o time do Palmeiras. Então, assim, dá para dizer que foi bastante surpreendente
a fase de grupos que estava a Cerro Porteño e o Palmeiras. Só que quando chega no mata-mata, as coisas, como eu já destaquei, podem mudar. Os times podem mudar porque os times contratam ou outros jogadores podem sair dos seus times. Mas o Palmeiras é favorito contra o Cerro Porteño, na minha opinião, embora o Cerro Porteño tenha ido muito bem até aqui na Libertadores. Só que o time do Palmeiras é melhor, tá? E não é porque o Palmeiras fez uma fase de grupos ruim, ou se não foi ruim, pelo menos decepcionante. Acho que não muda a minha opinião que o Palmeiras é o favorito. Pode ser que para algumas pessoas seja um confronto bem equilibrado pelo que foi a fase de grupos, mas eu vejo um Palmeiras superior e para esse confronto, para mim, o Palmeiras é favorito e eu acho que o Palmeiras vai se classificar. Bom, lembrando que o Palmeiras vive grande fase, né? Depois da Copa do Mundo, o Palmeiras conseguiu se classificar na Copa do Brasil ao eliminar a equipe do Fortaleza, segue na liderança do Campeonato Brasileiro, inclusive aumentou a sua diferença para a equipe do Flamengo. Então o Palmeiras vive uma ótima fase. O Palmeiras tentou muito a contratação do meio-campista Danilo, que está na equipe do Botafogo, acabou não acontecendo. Com certeza o Palmeiras chega num ótimo momento para esse confronto contra a equipe do Cerro Porteño. Também considero o Palmeiras favorito, apesar da fase de grupos ter mostrado um Cerro Porteño muito melhor do que o Cerro Porteño de outras temporadas da Libertadores. Talvez seja um confronto mais equilibrado do que foi nos anos anteriores, mas eu ainda considero o Palmeiras o grande favorito. Então, pra gente, o Palmeiras será a equipe que vai se classificar neste confronto. Próximo confronto, temos o Coquimbo Unido e o Platense. Com toda certeza, esse é disparado o confronto mais fraco dessas oitavas de finais da Libertadores. Se você for olhar que temos um time que sim é o atual campeão do futebol chileno, contra uma equipe muito pequena do futebol argentino, que é a equipe do Platense. O Platense, que não mudou muita coisa, manteve a sua base, mas o Platense, por exemplo, após a Copa do Mundo, não vive um bom momento. Foram 3 partidas no Clausura e até aqui tem 1 empate e 2 derrotas. Se não me engano, é o último colocado do grupo, e se você for analisar, a primeira fase do Platense também não foi grande coisa, principalmente se você lembrar que estava no grupo do Corinthians, e esse grupo do Corinthians, na maioria dos times foram mal, com exceção, obviamente, ao primeiro colocado, que foi o Corinthians. Era um grupo fraco, um grupo que teve sim a surpresa do Platense se classificando, mas o Coquimbo Unido, esse sim conseguiu, não dá para dizer que foi exatamente uma surpresa, até porque, como eu disse, é o atual campeão chileno, conseguiu se classificar na Libertadores. Se não me engano, é a primeira vez na história que o Coquimbo Unido joga a Libertadores e já consegue se classificar para as oitavas de finais. Acho esse um confronto que tem o Coquimbo Unido como bastante favorito. Bom, o Coquimbo Unido fez uma ótima fase de grupos, tá? Ficou na primeira colocação. Embora seja o atual campeão chileno, dá até para dizer que surpreendeu, tá? Conseguiu essa classificação. E na primeira colocação, o Platense, eu tenho que discordar um pouco da Mariana, porque para mim surpreendeu o Platense conseguir a classificação. Eu sei que pode ser que as outras equipes não estejam num momento tão bom atualmente, mas o Platense se classificou num grupo que tinha Corinthians, Santa Fé e Peñarol, tá? Então, na minha opinião, o Platense surpreendeu e conseguiu a classificação, embora na segunda colocação, mas conseguiu a classificação. Acho que é um confronto bem equilibrado, tá? Acho que é um confronto que fica difícil a gente dar palpite, tá? Eu acho que a gente vai ter opinião aqui diferente. Acho que é um confronto que qualquer um dos times que passar não vai me surpreender. Acho que eu tô nessa dúvida aí. Eu vou escolher um pouquinho bonito porque foi um pouco melhor na fase de grupos, mas se passar o Platense eu não vou ficar surpresa, não. Bom, nesse confronto entre Coquimbo Unido e Platense, nós escolhemos a equipe chilena para se classificar para a próxima fase da Libertadores. Agora vamos para o confronto entre Flamengo e Cruzeiro. Lembrando que Flamengo e Cruzeiro, o Cruzeiro ficou na segunda colocação, que tinha o grupo mais difícil até então da Libertadores, que tinha o Boca e também tinha a equipe da Universidade Católica. O Flamengo estava no grupo A, que tinha, por exemplo, o Estudiantes. O Flamengo passou em primeiro, teve a melhor fase de grupos de todos os times. O Cruzeiro passou em segundo. O Flamengo não fez nenhuma contratação para essas oitavas de finais. Tentou a contratação do meio-campista Thiago Almada, acabou não acontecendo. Já a equipe do Cruzeiro se movimentou bastante. O Cruzeiro perdeu algumas peças importantes e conseguiu contratar outras peças. Vamos lá. As saídas do Cruzeiro, temos o lateral esquerdo Kaique, que foi para o futebol italiano, e o meio-campista Christian
foi para o futebol russo, 2 peças titulares do time do Cruzeiro. Por outro lado, o Cruzeiro contratou o Gabriel Rojas, que estava na equipe do Racing, lateral esquerdo. Também contratou o meio-campista do futebol da MLS, o Gabriel Peck, que infelizmente teve uma lesão muito complicada e não vai enfrentar o Flamengo nessas oitavas de finais. Outros jogadores que o Cruzeiro contratou, o volante Zé Lucas, um jovem da equipe do Sport. E por último contratou o Luciano Rodrigues, que é um atacante e que aqui no futebol brasileiro é conhecido por ter jogado na equipe do Bahia. Como podemos perceber, de um lado temos um time que se movimentou bastante, do outro um time que praticamente não se moveu. E se você for olhar para a volta da Copa do Mundo, a gente tem que dizer que o Flamengo, por exemplo, não voltou bem. Apesar do Flamengo ter tido muito tempo para fazer uma pré-temporada, o Flamengo agora teve bastante dias para treinar, o Flamengo não voltou bem, o Flamengo vive um momento ruim, Leonardo Jardim não conseguiu até aqui fazer um bom trabalho depois da Copa do Mundo. O Cruzeiro, por outro lado, claramente está focando nas Copas, uma na Libertadores e a outra na Copa do Brasil. O Cruzeiro está indo muito bem na Copa do Brasil, inclusive conseguiu se classificar. Então, tem tudo para ser um confronto bastante complicado para o Flamengo. Vejo esse confronto como o mais equilibrado dessas oitavas de finais da Conmebol Libertadores. Não tem um grande favorito. Acho sim que o Flamengo é favorito, até pelo elenco que ele tem e por ser o atual campeão. Mas com toda certeza, se tinha um momento em que o Cruzeiro com certeza poderia chegar nesse confronto podendo se classificar, é esse, onde o Flamengo não vive um bom momento e o Cruzeiro sim vive um momento bem melhor. Bom, na minha opinião, quem vai passar será a equipe do Flamengo. Bom, vamos lá, vamos com um confronto que é com certeza, ou provavelmente, o confronto melhor tecnicamente dessas oitavas de final da Libertadores, tá? Esse Flamengo e Cruzeiro é um baita de um jogo, tá? Dá pra dizer que são 2 dos times melhores tecnicamente dessa Libertadores, tá? Não vai ser nem um pouco surpreendente se um desses 2 times chegar na final da atual Libertadores. São 2 times que já tinham se destacado muito no ano passado, inclusive em confrontos, e o Cruzeiro foi muito bem contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro no ano passado. Esse ano o Flamengo já enfrentou o Cruzeiro no Brasileirão e o Flamengo venceu o jogo no Maracanã. Cara, é um confronto que pra mim não tem favorito, tá? Pra mim não tem favorito. Você pode destacar que o Flamengo tem um time melhor? Sim. Acho que o Flamengo tem um time melhor que o time do Cruzeiro. Porém, o Flamengo não chega num bom momento. Tem jogadores de muita qualidade que não estão jogando bem. Outros jogadores estão voltando de lesão e já outros ainda estão tentando recuperar a melhor forma física. E o Cruzeiro também teve alguns problemas em razão de lesão. Acho que é um confronto equilibradíssimo. Para mim, não tem favorito nesse confronto. O Flamengo tem a questão de decidir no Rio de Janeiro, mas o Cruzeiro vai ter a oportunidade de abrir uma vantagem no primeiro jogo jogando em Minas Gerais. E aí, se sair uma vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro jogaria pelo empate no segundo jogo. Já o Flamengo, se conseguir pelo menos um empate em Minas Gerais, vai decidir no Rio de Janeiro. É um confronto muito equilibrado, é muito difícil dizer quem vai se classificar. Admito que eu não tenho a mínima ideia, mas como tem que dar um palpite aqui, né? Então vamos de Flamengo. Então, para nós, o Flamengo vai ser o time que vai se classificar nesse confronto contra a equipe do Cruzeiro. Indo para o outro confronto, temos a equipe da LDU contra a equipe do Mirassol. Lembrando que essas 2 equipes estavam no mesmo grupo e o time do Mirassol acabou passando na segunda colocação, muito parecido com um confronto que teve, que se não me engano foi o Del Valle com o Rosário. No confronto direto, o Mirassol acabou ficando na segunda colocação e aí teve o sorteio e eles estão se enfrentando novamente. Acho que esse é um confronto equilibrado, até pelo que a gente viu na primeira fase da Libertadores, que foi a fase de grupos. Eles fizeram exatamente a mesma pontuação. A questão foi em relação, se não me engano, à vitória. Um time teve uma vitória com um número de gols maior do que em relação ao outro. E, obviamente, isso faz diferença se você lembrar que esse é um confronto direto entre as 2 equipes. O Mirassol melhorou desde o início da Libertadores, começa a melhorar no Campeonato Brasileiro. Me parece que vai ser um time que tem totais condições de sair da zona de rebaixamento. Acho que vai ser um confronto equilibrado. Muito vai depender dos jogos dentro de casa. Os jogos dentro de casa vai dizer muito quem vai passar nesse confronto. Eu vou de LDU, porque eu acho que a altitude pode fazer diferença. E não só isso, a experiência da LDU na Libertadores também pode fazer diferença.
Pois é, lembrando que essas equipes se enfrentaram na fase de grupos, fizeram exatamente a mesma pontuação, 12 pontos, com 4 vitórias para cada equipe, e um ganhou do outro, né? Então, dá para dizer que se fosse já mesmo no mata-mata, um time ganhou, o outro time ganhou. Não me lembro exatamente qual foi o placar desses 2 jogos, mas é um confronto equilibrado, tá? E eu acho que eu concordo com o que a Mariana falou. A questão de a LDU decidir no Equador e ser um time muito mais acostumado a grandes jogos de mata-mata da fase grupos da Libertadores pode ser uma experiência muito importante num confronto equilibrado, tá? Então eu concordo, eu também acho que essa questão da experiência de já jogar praticamente todo ano a Libertadores pode fazer a diferença. Acho que LDU passa, mas é um confronto bem equilibrado. Então, para nós, a equipe da LDU vai ser a equipe que vai se classificar. E o último confronto das oitavas de finais da Libertadores coloca frente a frente a equipe do Corinthians contra a equipe do Rosário Central. Esse também pode ser considerado um dos jogos mais equilibrados dessas oitavas de finais. A equipe do Corinthians não contratou nenhum jogador, uma vez que está com transfer ban, então ele não pode contratar ninguém. O Corinthians pode ser que negocie algum jogador, por exemplo, antes da janela de transferência. Porém, para o confronto contra o Rosário Central, acredito eu que ele vai ter praticamente todo mundo à disposição. O Corinthians não vive uma boa fase, até porque você tem que lembrar que o Corinthians acabou de ser eliminado da Copa do Brasil e era com certeza uma das prioridades da equipe na temporada. Inclusive, ele é o atual campeão da Copa do Brasil. O Corinthians, que fez uma primeira fase de Libertadores bastante tranquila, passou na primeira colocação. O Rosário Central, que passou praticamente a fase de grupos inteira na primeira colocação do grupo dele e na última partida acabou perdendo a primeira colocação. Esse é um confronto muito, muito equilibrado. É bom destacar que a equipe do Rosário conseguiu acertar a contratação do meio-campista Alan Rodrigues, que estava na equipe do Internacional. Então, reforça aí, se o Corinthians não contratou ninguém, o time do Rosário contratou. É um confronto bastante equilibrado e, sinceramente, eu acho que o Rosário Central vai se classificar. Bom, esse é um grande jogo, tá? O Corinthians fez uma boa fase de grupo da Libertadores, ficou na primeira colocação no seu grupo. O Rosário Central também quase ficou na primeira colocação no seu grupo, acabou perdendo a primeira colocação para o Independente Del Valle, mas se a gente lembrar, tanto o Independente Del Valle como o Rosário Central, os dois times fizeram 13 pontos, então foi decidido ali no critério de desempate. O Rosário Central pós-Copa do Mundo tem uma vitória, uma derrota e um empate, então tá uma equipe que não vem numa sequência tão interessante assim, mas é um time de qualidade. O Corinthians acabou de ser eliminado da Copa do Brasil num confronto contra o Internacional, então antes desse confronto na Libertadores o Corinthians acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, então é um confronto equilibrado. Vamos ver, eu acho que tecnicamente é um jogo também muito bom, tá? O meu palpite para esse confronto é que o Rosário Central se classifica. Então temos exatamente a mesma opinião. Pra gente, o Rosário Central vai eliminar a equipe do Corinthians. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e também deixe aí o seu palpite para você. Quem é os times que vão se classificar nas oitavas de final da Libertadores?